podcast já vai começar, mas você pode ser um instrumento de bênção para alguém neste momento. É só compartilhar este conteúdo com seus amigos e contatos nas suas redes sociais. Um excelente programa e seja edificado. Olá, bom dia, como vai você? Como é que você está nessa quarta-feira? Quarta-feira boa para se trabalhar, hein? Quarta-feira boa para estar fazendo projetos, fazendo planos, porque a vida continua, a vida não para. E nós estamos aqui para mais um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, né? O programa, esse programa que é o Fé e Café, da Igreja Presbiteriana, que você faz parte, a Igreja da Amazônia. Muito bem, muito bem. Nós estamos aqui mais uma vez, Pastor Miguel, né? Bom dia, Pastor Miguel. Bom dia, Pastor Jorge, bom dia, meus irmãos. Nessa quarta-feira, conforme o Pastor Jorge disse, é uma quarta-feira boa para trabalhar. Não vá nessa onda aí de quarta-feira de cinza, né? Porque cinza, na realidade, tem a ver com morte. E nós já fomos resgatados da morte para a vida em Cristo Jesus. Muito bem, né? Então, cinza não é para nós, não. Não é não. Para nós é a vida. Cinza significa algo que se desfez. Algo se desfez. Fragmentos. Nós não, nós estamos vivos. Muito bem. Então, você que está chegando agora, que chegou agora do trabalho, do seu turno, tomou um banho gostoso, está sentado ali na mesa, e agora vai tomar um café muito especial, um café espiritual. Você aí do São José, do Zumbi, do Morro da Liberdade, você aí do Mauazinho, do Educandos, aí Feira da Panaí, você aí das 15 Casas, lá da 13 de Maio, turma boa, gente boa, para você um bom dia. Mas você também lá do Parque das Tribos, Tarumanhaçu aí, vocês que são da Igreja Presbiteriana de Manaus e de outras igrejas também, mas você da Cidade Nova, você da fronteira, lá de Colômbia, também da Venezuela, você também faz parte desse café. Verdade. O poder da comunicação é muito grande, Pastor Miguel. É verdade, pastor. A gente chega em lugares inimagináveis, né? Naqueles lugares mais remotos do estado do Amazonas, do Brasil e do mundo. Onde tiver um sinal de internet, pela graça de Deus, conectando as redes sociais da Igreja Presbiteriana de Manaus, você vai receber a palavra de Deus. Isso, muito bem. E você é bem-vindo. Aonde você estiver, você vai poder aí receber e se alimentar juntamente conosco. E desse dia, já que nós estamos na semeadura, né? Nós estamos na estação da semeadura. O que é a estação da semeadura? É um momento de semear e semear a palavra. Hoje nós vamos falar de alguém muito valente, alguém muito forte e, ao mesmo tempo, alguém que tinha um coração maravilhoso. Era um homem duro, mas sensível. Sensível à voz de Deus, porque ele sabia amar. Porque era alguém que amava. Era alguém que tinha coragem. Alguém que amava o seu povo, alguém que amava o seu país. E hoje nós vivemos dias de crise, sabe? É uma pedida muito boa aqui, falar sobre esse homem, um pouquinho sobre ele, porque era um homem que amava o seu país, um homem que enfrentou perigos por causa do seu país. Enquanto temos pessoas que até sobem no poder para sugar tudo que o país tem, para sugar tudo que o país pode dar. Suga o país, não se preocupa com mais nada, só pensa em si. Neemias, nós vamos falar de Neemias. É alguém que fez o contrário. Neemias, o construtor. Neemias, o reparador de muros. Neemias, o homem valente de Deus, que enfrentou perigo e não correu. Mas vamos lá, pastor Miguel. Vamos junto. Vamos fazer essa leitura, mas eu vou fazer uma oração e o senhor faz a leitura da palavra. Amém. Ok? Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia que Tu nos deste. Obrigado pela noite, obrigado pela Tua mão estendida a nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus soberano. Obrigado pelas Tuas providências. Amém. E, Senhor, meu Deus, se tem alguém doente aí do outro lado, que Tu possa curá-lo em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, pastor Jorge, Neemias capítulo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã,
Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os guardares, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Muito bem. E você observa assim a importância de Neemias, copeiro do rei. Copeiro, Pastor Miguel, copeiro é um garçom melhorado, ou é um garçom graduado, ou é um mestre de cozinha, já chega a ser mestre de cozinha? Na realidade, pastor, o copeiro do rei era aquele responsável pela comida do rei. Antes que o rei provasse qualquer coisa, tomasse o seu vinho, a sua água, ou comesse a sua comida, o copeiro provava antes, porque se tivesse alguma coisa envenenada, quem morria era ele. Então, ele era alguém responsável pela comida do rei. Isso, então o copeiro era equivalente, deixa eu ver, a um chefe de cozinha, a um mestre de cozinha, assim, ele era que coordenava a cozinha, né? Exato. Coordenava a cozinha. Muito bem. O nome Neemias, a gente podemos observar, Neemias, e tem o significado de Jeová conforta, né? Ele foi um dos 12 líderes do povo que retornou do exílio com Zorobabel, né? E apesar da simplicidade desse nome, seu papel na restauração de Jerusalém após o exílio foi extremamente importante. Ele liderou a reconstrução dos muros da cidade e incentivou o povo a se arrepender de seus pecados e voltar à aliança com Deus. Neemias é um exemplo de liderança, coragem e fé em meio às adversidades. Sua história nos ensina a confiar em Deus e agir com determinação diante dos desafios que enfrentamos. Muito bem. Há um ditado árabe, se não me falha a memória, e que diz assim: tempos ruins, tempos difíceis, cria homens fortes. Sim. Valentes. Sim. E homens fortes, valentes, determinados, eles criam tempos bons. Sim. E tempos bons criam homens sem forças. É verdade. Homens sem determinação, porque ele não é estimulado. E muitas vezes, Pastor Miguel, nós precisamos até passar pelo vale da sombra da morte para aprendermos a ser forte. Verdade. Para a fé crescer, para aprendermos a lutar. Se o tempo for bom, se a maré for boa em todo o tempo, a gente não aprende nem a remar. É verdade, pastor. Não é verdade? Tempos de dificuldades nos aproximam mais de Deus, nos lixam as partes que precisamos ser lixados, né? E nos dão experiência. Porque quando nós estivermos enfrentando momentos difíceis,
nós nos lembraremos, não, eu já passei por isso e o Senhor me ajudou. E até aqui, como disse o profeta Samuel, até aqui me ajudou o Senhor. Isso, muito bem. Então nós precisamos de algumas provações Sim. na vida. Se você tiver como exemplo Japão, Japão hoje é uma potência muito grande Sim. no mundo, mas Japão foi para as cinzas. Foi destruído na Segunda Guerra. Foi. E nas cinzas nasceram grandes homens. Japão se levantou de uma forma maravilhosa. Sim. Hoje o Japão ele não cria, ele transforma. Sim. Ele pega a tecnologia, ele pega as tecnologias, uma tecnologia simples, ele pega e ele cria em cima, quer dizer, ele transforma em cima daquilo lá, desenvolve de uma forma maravilhosa. Um povo altamente abençoado. Né? Nasceu das cinzas. Sim. Então, observe você aqui que Neemias, né? Neemias foi um homem que recebeu uma palavra difícil, uma notícia muito difícil, né? Muito difícil. E recebeu a notícia de que estava tudo desolado, né? Sua cidade, tudo desolado, estava tudo. Tem pessoas que quando vê a situação ficar difícil, ela foge. Sim. Ela vai embora, pastor. Ela larga a mão, né? Isso. Deixa para lá. Mas Neemias, pastor, interessante, que ele poderia muito bem dizer, isso não é comigo, não tenho nada a ver com essa história. Eu estou aqui no palácio do rei, sou copeiro do rei, eu tenho as melhores coisas, eu tenho meu quarto, eu tenho meu dinheiro, eu tenho as minhas condições. Para que eu vou me preocupar com essa gente que ficou em Jerusalém? Mas ele não. Ele olhou, ouviu aquela notícia, e o que aconteceu? Ele chorou e lamentou diante de Deus e jejuou perante o Senhor com relação aos seus irmãos que estavam em Jerusalém. E é interessante também, pastor, que Neemias ele é um homem que ele se inclui junto com o seu povo. Ele diz assim, Senhor, o meu povo, nós temos pecado contra ti. Ele poderia ter dito assim, não, eu estou aqui no palácio, estou vivendo uma vida boa, não estou pecando, não. Mas ele disse, não, Senhor, o fato de eu estar aqui no exílio, mesmo estando nesse palácio, é resultado de uma vida que nós decidimos andar longe do Senhor. Então, por favor, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia da nossa vida e inclina os teus ouvidos e me dá graça, porque eu vou conversar com o rei. E o que ele foi fazer, pastor? Ele foi interceder pelo povo, foi lançar uma semente diante do rei. E ele ora antes. Ele é um homem, esse homem, eu admiro demais Neemias. Neemias era um homem, um administrador, ele era um homem, um pensador, e ele era um homem íntegro e reto diante do Senhor. Ele primeiro se colocava diante do Senhor em oração, e também quando ele ia para frente, ele não olhava para trás. Ele muito bem, né? Fazia, né? Então nós observamos assim uma característica de Neemias, corajoso. Corajoso. Tinha coragem. Tinha coragem porque a sua função levava a isso. Naquela época, matava-se muito os reis, né, os monarcas, envenenados. Sim. Às vezes o próprio parente, quantos reis morreram pelo sobrinho? Sobrinho matou, sobrinho envenenou. Às vezes a própria esposa matava o rei. Os próprios filhos matavam o rei para lhe tomar o trono, assumir o trono no lugar dele. E Neemias, como copeiro, era aquele que ia provar antes do rei comer ou beber. Ele era aquele que provava o alimento ou a bebida para ver se estava envenenado. Sim. Então você observa uma outra característica, corajoso. Ele tinha que ter coragem. Sim. Porque se tivesse envenenado, o primeiro aí era ele, o rei não ia. Exatamente. Então o rei confiava nele. Então ele era um homem de confiança. Sim. Aí você já aponta um pouco para o seu caráter, né? Um homem íntegro. Porque o rei não ia colocar ninguém lá para tomar conta da comida dele se ele não confiasse, se não fosse íntegro, se não fosse reto. E aí isso nos chama a atenção de que Neemias estava trabalhando para crente. Não, Neemias não estava trabalhando para crente. Neemias estava trabalhando para um homem poderoso e que não conhecia Deus. Mas mesmo assim ele disse, eu vou fazer o meu melhor para o Senhor, ecoando aquilo que Paulo disse, né? Quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Neemias fez isso, ele abençoou aquele lugar por causa dele, do compromisso que ele tinha com Deus. Isso, muito bem. E às vezes na vida prática, nós estamos num local empregado ou vivendo em um local ali, e às vezes a gente se maldiz, espragueja todo mundo e não percebe que, às vezes, assim como Neemias era escravo, cativo. Uhum. Tinha tudo para ser revoltado, tinha tudo para deixar para lá, né? Mas não. Mesmo lá, em uma terra que não é sua, em um povo que não é seu, ele dava bom testemunho. Sim, ele era um semeador, né? Isso. Ele não só deixou um legado na capital, Suzã, mas ele também deixou um legado em Jerusalém, com a sua vida, com a sua história, com a sua integridade, com o seu compromisso com Deus e com a seriedade. Pastor, eu lembro lá em cima, acho que lá em Neemias capítulo 5, ele diz assim: os governadores que me sucederam exploraram o povo e tomaram para si o alimento e também a prata. Por temer a Deus, ele diz, por temer a Deus, eu não procedi dessa maneira. Muito então, bem. Olha só, que homem. Ele poderia estar numa posição, não, eu sou governador, agora estou em Jerusalém. Ele poderia ter pegado muita prata e a comida melhor, mas ele disse, por temer a Deus, eu não fiz isso. Muito bem. Então, interessante aí a gente observar algo aí também. Neemias foi fiel a Deus, primeiramente. Sim. Deu bom testemunho. E muitas vezes a gente nos envolvemos com certas situações e muitas vezes, até vou dizer uma realidade aqui, às vezes você encontra o descrente que paga o seu imposto de renda, paga a sua luz, paga a sua água, não trai a mulher, não tem Jesus, toma a sua cerveja no final de semana, não tem Jesus e dá um bom testemunho. Agora, a gente observa alguns crentes que falam mal dos outros, inventa conversa, passa a perna nos outros. Tem gente que não faz negócio com crente, porque não faça negócio com crente porque eu fui enganado. Isso é um péssimo testemunho. É o contrário do que Neemias fez. Enquanto tem pessoas que às vezes nem crente não vai para a igreja e tem um caráter melhorado. E nós observamos que há crentes que, eu vou falar uma palavra aqui bem natural, que dá cacholeta em jabuti, rasteira em cobra, né? Quer dizer, ele engana qualquer um que passar pela frente dele, tira proveito de tudo. Isso é um péssimo testemunho, porque Neemias deu um bom testemunho, conseguiu algo que praticamente era impossível diante do rei, diante do Senhor. O rei olhou para Neemias, pastor, e disse assim, por que tu está triste assim, com o teu semblante caído? Por que tu está assim, Neemias? E Neemias falou, meu povo não está bem. Meu povo está em ruínas. A cidade, o meu país. Olha o amor desse homem. Pelo seu país, pela sua nação, pelos seus irmãos. Ele correu risco de vida ali, pastor. Sim. Correu risco de vida. Mas a sensibilidade daquele homem era tão grande que ele diz aqui que chorou e jejuou pelo seu país. Pediu perdão dos pecados que não eram seus. Aí a gente observa uma coisa interessante aqui, você que está nos olhando, preste bem atenção, tem pecado individual, olhando para Neemias, pecado individual, tem pecado da família, sim, tem pecado do país, tem pecado do bairro. Sim. E a gente fica pensando, meu Deus, será que eu tenho orado pelo meu país? Assim como Neemias orou, ele orou pedindo perdão pelos pecados dos seus pais. Quem cometeu o pecado foi meu pai, não foi eu, mas ele orou pedindo perdão pelos pecados do meu pai. Senhor, perdoa os pecados do meu pai, perdoa os pecados do nosso país. Isso é uma consciência, né, pastor? Porque Neemias, como um semeador da palavra de Deus, ele nos ensina que, como tem na oração do Pai Nosso, o pão é nosso, não é meu, o pão é nosso. Então, quando nós pecamos, quando o meu irmão peca, ele não está pecando só contra ele está atingindo a mim, ele está atingindo a comunidade.
quando um líder, digamos assim, tropeça, cai, quem sofre é a igreja, quem sofre é o reino de Deus. Então, Neemias tem uma consciência, dizendo, Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu me incluo nisso, eu sou responsável, a minha descendência é de lá. Então, nós precisamos fazer isso com o nosso país. Nós temos que pedir perdão. Assim, não, tem muitas pessoas que não creem em Deus, eles estão vivendo aí loucamente. Não, é meu povo. E nós temos que pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então, nós temos que olhar para o coletivo, né? Coletivo. Olhando para isso, pastor, a visão de Neemias. Neemias tinha uma visão. Tinha. Né? Ele olha e diz assim, isso está um caos, está um problema, está uma tragédia, mas Deus pode fazer algo. E se Deus pode fazer algo, eu quero me colocar diante de Deus. E veja o que Deus faz com este homem. Ele abre uma janela de oportunidade, faz com que o rei abençoe Neemias, dê madeira, dê condições para ele atravessar as terras até chegar a Jerusalém. E ele fez algo, pastor, impressionante. Ele une perfumistas, ourives, gente mais simples, para trabalhar na reconstrução dos muros de Jerusalém. E um muro que estava caído há mais de 70 anos, ele é reconstruído em 52 dias. Um muro Maravilha. Que está caído há mais de 70 anos, em 52 dias ele é erguido. Por causa de quê? Um homem que se coloca diante de Deus dizendo, Senhor, perdoa os nossos pecados e me permite abençoar. E Deus vai e faz Muito isso. Muito bem. Né? E Neemias, em a sabedoria que ele tinha, ele fez menção da aliança. Sim. Senhor, esse é o povo que tu libertou. Tu tirou com mão forte do Egito. Senhor, lembra da tua aliança, das tuas promessas para conosco. É interessante, você que é pai de família, você que é líder de uma empresa, líder de uma igreja também, e você olha, de repente, tem a visão de Neemias. E às vezes você tem a mesma função de orar pela sua família, orar pelo sua esposa, orar pelos seus filhos ou pelo seu esposo. Senhor, lembra, eles são meus filhos, eles estão dentro da aliança. Quantos muros caídos tem por aí? Quantos muros? Muitos, né, pastor? Famílias que estão com os muros dos relacionamentos caídos, pais e filhos que não se conversam, muros caídos, né? E Deus tem interesse em restaurar, em trazer de novo a saúde, essas situações, e fazer cada um de nós como Neemias, né? Um semeador, um agente, que no seu local faça a diferença. Um homem duro, realmente, mas um homem com coração na obra, um coração misericordioso em Deus, e fez o que deveria fazer, e daí o resultado. A história de Israel em Jerusalém foi mudada por causa de um homem que se colocou diante de Deus para interceder. Um homem só. Um homem. Não precisou uma multidão. Não. Basta um homem. Deus faz isso, né? Sim. Agora, uma característica do reparador de muros, Sim. E Deus nos chamou para isso, Sim. os reparadores de brecha. Exatamente. Deus, como o senhor falou, pastor Jorge, assim como Neemias, ele nos chamou para reparar brechas, reerguer aquilo que estava caído. Porque não é natural olharmos para as pessoas e dizermos, ele está caído, está bêbado, ele está vivendo a sua vida. Não, essa é uma responsabilidade nossa. Porque a Bíblia diz que se nós que sabemos fazer o bem não fazemos, nós estamos pecando. Muito bem. E temos que fazer o bem sem saber a quem. Né? Isso. Neemias não questionou. Mas eles estavam na idolatria, por isso que eles estão assim. Estão lascados assim. Né? Estão assim. Por idolatria, tem que mais que... se lascar. Né? E Neemias não pensou disso, não. Não. A visão dele ia mais além. Agora, para ser um reparador de muros, um reparador de brechas, com uma tarefa tal, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Neemias mostrou muito isso aí. Primeiro que ele foi lá com o rei,
Estava com a cara triste, ele não podia estar com cara triste. Foi lá e conseguiu uma permissão, uma carta branca de passar, de ir. Claro que não foi muita gente, né? Que uma tarefa dessa não é todo mundo que vai. Tem que ter coragem, tem que ter amor, tem que ter disposição, tem que ter visão para fazer isso aí. Entendeu? E Neemias tinha. A ponto de, construindo, ele chegou a ponto de carregar a pedra com uma mão e a espada com a outra. E quando vieram dizer, corre, Neemias, corre que o inimigo vem aí, Neemias olhou e disse, acaso? Sou eu, homem, que corra? Que corra? Sou eu, um homem de correr? Não. Eu tenho uma obra para fazer. Olha, eu quero falar agora com você que já pregou um dia, já pregou nos hospitais, nas penitenciárias, nas ruas, e hoje está parado. Porque alguém teceu um comentário malicioso, enganoso de você. Não se deixe vencer. Não se deixe vencer. Você que agora está parado aí, triste porque alguém lhe magoou, não se deixe vencer por isso não. Faça como Neemias. Faça como Neemias. Eu tenho uma obra para fazer. Continue a obra. Da onde você parou, retorne novamente. É na tua casa, é na tua família, é na tua empresa. Você que já pregou um dia nas ruas, já esteve lá pregando e parou porque alguém lhe machucou, porque alguém lhe lançou uma palavra frívola e maldita. Faça como Neemias. Eu tenho uma obra para fazer. Nós temos uma obra para fazer. A nossa obra é semear a palavra de Deus, é semear o amor, a paz, a verdade. Essa é a nossa obra. Nós somos copeiros do grande rei Jesus, e o copeiro também ele serve. E nós somos o garçom do Senhor nesse sentido, de servir aquele que está caído, aquele que está prostrado, aquele que está precisando de ajuda. Neemias foi um homem de Deus que, mesmo sendo um escravo, nunca deixou de adorar, de servir, e nunca deixou de ter um caráter transformado, elibado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Aleluia. Amém? Aleluia, pastor. Muito bem, pastor Miguel. Estamos chegando no nosso final, né? Já são 10h45, já. Eita! Passou rápido, passou voando. Então, dê suas consideração final sobre esse grande semeador, esse homem que era simples, observe que o nome dele era simples, dizia quem ele era. Na realidade, pastor, o senhor está muito adiantado, é 8h45 já. É 8h45. O horário... Ah, é? Né? Estou confuso. Perdão, estou confuso aqui. Agora o fuso horário bateu, né? Não, mas a realidade, a história de Neemias mexe comigo também. Porque assim como Neemias estava trabalhando em lugar perigoso, os inimigos estão rodando. Às vezes eu me vejo assim, pastor. Às vezes eu estou pregando na rua, eu gosto de pregar na rua, eu vejo as figuras me olhando de longe, eu vejo fogo nos olhos do cidadão. Querendo mas destruir, né? Sempre lembro de Neemias dizendo assim, eu tenho uma obra para fazer e ninguém pode me parar. Amém. Bom, pastor, Neemias nos lembra que nós devemos ser compassivos, ou seja, ele olhou para uma realidade triste do seu povo e se compadeceu. Segundo, ele se colocou diante de Deus e pediu perdão pelo seu povo e por si mesmo. Terceiro, ele foi um homem corajoso, ele foi buscar diante do rei todas as condições para abençoar o povo. Quarto, ele mobilizou um povo para se reerguer, e nós, como reparadores de brecha, como construtores de muros de proteção, nós somos chamados pelo Senhor para reerguer e levantar aqueles que estão caídos. E quinto, ele fez uma obra, não desviou o foco. Ele disse, eu tenho uma grande obra para fazer, eu não tenho tempo para discutir outras coisas. Que nós possamos fazer a obra do Senhor e com firmeza, com foco, olhando, conforme diz o livro de Hebreus, né, capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E que o seu dia, meu irmão, seja abençoado, que você seja um Neemias na vida. Muito bem. Meu irmão, que prazer ter a sua presença aqui. A sua presença, a sua participação é muito importante. Faça como Neemias, olhe para o lado. Tem alguém precisando de você.
do teu amor, do teu carinho, da tua disposição. Olhe para o lado e veja ao seu redor as coisas acontecendo. Neemias foi um intercessor, intercedeu pelo seu povo e foi em frente e Deus foi com ele. Assim como Deus é com você. Olhe para o lado e veja quem precisa de você e Deus vai mostrar a obra que Ele tem para você. Meu amado, meu querido, que Deus te dê um bom dia, que Deus derrame graça sobre sua vida em nome de Jesus. Amém.